Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós iremos estudar a segunda lição deste novo trimestre que nós estamos estudando, o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Obrigado você que está pela TV Kairos, canal 7.1. Obrigado também a vocês que estão aí na internet pelo YouTube. Aproveita a ocasião e compartilhe o link do programa com outras pessoas, outros professores, nos grupos de WhatsApp, para que todos sejam alcançados por mais uma programação que certamente é abençoadora, onde nós aqui ministramos a palavra do Senhor através das lições bíblicas da CPAD. Hoje iremos estudar a lição de número 2 com o tema O Livro de Ruth. O Livro de Ruth é o assunto do programa da lição de hoje que começaremos a partir de agora. E vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe do programa de hoje. O texto áureo diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. A verdade prática diz assim: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está no livro histórico de Ruth, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Acompanhe a leitura. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Os objetivos da lição de hoje, como sempre, são 3, onde, em primeiro lugar, nós iremos fazer uma análise da organização do livro de Ruth, depois, remontar o contexto histórico do livro de Ruth e, por fim, o terceiro objetivo desta lição é apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. No primeiro bloco do programa de hoje, que só está começando, nós iremos estudar a organização do livro e 3 pontos serão abordados pelos nossos comentaristas. O primeiro ponto é a Bíblia hebraica, como que está organizado o livro de Ruth na Bíblia hebraica. Depois, a organização na Bíblia cristã. E, por fim, o terceiro ponto que nós iremos abordar é a autoria e data deste livro, desta obra tão especial que nós estamos estudando. Portanto, o livro de Ruth, ele conta a história desta mulher, aliás, destas 2 mulheres, Noemi e Ruth, uma história de amizade profunda, amor e também uma história de redenção. E veremos no desenrolar desta história maravilhosa como que os fatos se deram e aconteceram, onde nós temos também lições extraordinárias, maravilhosas a serem aplicadas na nossa vida.
Nós estamos aqui mais uma vez com os nossos comentaristas, o pastor Elias Gomes, o evangelista Wallace França, que vão comentar esta preciosa lição aqui conosco. Pastor Elias, mais uma vez, muito bem-vindo a mais um programa. Hoje, pastor Elias, a lição de número 2, iremos aqui, de uma forma também bem introdutória, apresentar o livro de Ruth nesta lição de número 2, pastor Elias. Com certeza, pastor Epaminondas, a paz do Senhor evangelista Wallace, e todos os nossos irmãos. É mais um momento de aprendizado, onde nós estaremos estudando a estrutura ou a forma como o livro de Ruth, um livro histórico, é organizado. E a partir daí, dessa compreensão estrutural de como o livro é devidamente organizado, isso vai desencadear a nossa capacidade de compreensão quanto aos pormenores que virão nas próximas lições. Claro, nas próximas lições estudaremos com riquezas de detalhes inúmeros assuntos que estão inseridos nesses 4 capítulos, que são uma riqueza teológica, uma riqueza poética, uma riqueza escriturística para nós, todos cristãos. Muito bem, evangelista Wallace França, para o Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao programa. Chegamos já na lição de número 2, onde nós iremos aqui no programa de hoje apresentar um contexto geral do livro, como que ele está organizado, o contexto também histórico e o propósito da mensagem do livro de Ruth. Seja bem-vindo, pastor. Pode ser o pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, uma grata satisfação nós estarmos aqui mais uma vez nessa bancada abençoadora. Hoje nós trataremos, pastor Epaminondas, como o senhor bem disse, de forma introdutória, alguns aspectos didáticos que servirão para orientar os professores também em sala de aula, lembrando que nós não devemos avançar com o conteúdo da forma como a gente sempre vê acontecendo. A gente tem que dar ali a conta-gotas e avançando de acordo com o que o próprio autor assim nos permite interpretar, o que ele quis que nós avançássemos nesse processo de ensino-aprendizagem. Portanto, eu acredito que hoje será também uma lição introdutória, mas também de grande valia para todos aqueles que amam a Escola Bíblica Dominical. Agora, o evangelista Wallace, que a guisa de introdução ainda, é muito importante o professor em sala de aula, anteriormente à sala de aula, entender essa organização do livro, situar historicamente, como nós fizemos até no programa anterior, mas novamente é bom que o professor tenha essa organização, tanto do contexto histórico, para que didaticamente ele possa repassar essas informações aos alunos. Verdade, pastor Epaminondas, nós, pastor Elias Gomes, nós costumeiramente temos o hábito de trilharmos mais pelo Novo Testamento. Então a gente tem mais habitualidade de manuseio, sobretudo quanto aos evangelhos. Quando nós tratamos do Antigo Testamento, é normal que nós não tenhamos tanto acesso, tanta mobilidade, com tanta facilidade. E geralmente nós encontramos certas dificuldades no manuseio desse material do Antigo Testamento. Então é interessante que o professor em sala de aula ele tenha essa compreensão da didática, e envolve aqui, pastor Elias Gomes, um aspecto da disciplina da bibliologia, que a gente estuda dentro da teologia sistemática, que é essa divisão categórica que a nossa Bíblia, a Bíblia cristã, ela nos traz, para que a gente oriente o nosso conhecimento, que a gente solidifique os fundamentos desse processo de ensino-aprendizagem, aí sim para a gente conseguir avançar. Então, quando a gente estuda o livro de Ruth, o livro de Esther que nós estudaremos nesse trimestre, são livros muito interessantes que as pessoas conhecem as suas histórias, mas é interessante nós organizarmos de forma didática em que contexto da história, em que contexto organizacional dentro da Bíblia cristã esses 2 livros se encontram. Muito bem. Pastor Elias Gomes, vamos iniciar então este primeiro tópico da lição, falando sobre a organização do livro de Ruth na Bíblia hebraica, na Bíblia cristã, e também vamos aprender sobre a autoria e a data desta obra canônica tão maravilhosa que é o livro de Ruth. Lembrando que esta diferença que existe entre a Bíblia cristã e a Bíblia hebraica é meramente didática, o conteúdo é o mesmo. Nós temos 39 livros que são apresentados, mas nós precisamos apenas compreender que o conteúdo desses livros que são apresentados em ambas as Bíblias é o mesmo conteúdo, apenas uma divisão que é diferente, a repartição dos livros é diferente
da Bíblia cristã, e o pastor Elias vai falar a nós agora sobre essa organização, pastor Elias, de como que o livro de Ruth está ali inserido dentro da Bíblia hebraica, dentro ali da organização dos livros na Tanakh, a famosa e conhecida Bíblia hebraica. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós acreditamos que o autor ou comentarista da atual lição e, obviamente, desta revista, ele se preocupou porque ele enxergou que a familiaridade que cada um de nós, na condição de crente, na condição de estudioso das Escrituras, essa familiaridade, essa proximidade com a Bíblia, não propriamente enquanto palavra. É claro que essa proximidade com a Bíblia enquanto palavra ela é importante, mas também enquanto livro sagrado, compreender essa estrutura, essa organização, isso facilita muito a capacidade de compreensão de quem está manuseando a própria palavra, né? E ele se preocupou nesse primeiro tópico aqui em fazer com que nós fizéssemos uma análise, né? Porque este é o objetivo, fazer uma análise sobre como a estrutura ou como os textos, como os livros estão devidamente organizados. E ele coloca dois aspectos aqui pelos quais a Bíblia é organizada, e está se falando do contexto veterotestamentário, portanto, do Velho Testamento. O senhor já falou que nesse contexto cristão a Bíblia ela é organizada didaticamente em 39 livros, mas esses 39 eles têm seções, eles têm, digamos que, subconjuntos ou conjuntos de livros, né? E do ponto de vista hebraico, a Bíblia, esse Velho Testamento, era chamada de Tanakh, o senhor já falou aqui, e essa Tanakh ela tinha uma subdivisão, ela subdividida em pelo menos 3 partes, né? Tinha a Torá, que nós chamamos de o Pentateuco, nós sabemos que esse prefixo aí vem de 5, e se fala dos 5 primeiros livros da Bíblia, portanto, é o Pentateuco, a Torá, e vem o Neviim, que são os profetas, e vem por terceira parte, ou terceira subdivisão, vem o Ketuvim, ou os agiógrafos, que são os escritos, os outros demais livros, que não são nem os profetas, ou os escritos proféticos, e nem o Pentateuco, a lei, não, são os escritos. Aquilo que o próprio Senhor falou lá em Lucas, capítulo de número 24, verso 44, ele se referiu a isso, se tratando dos escritos, se tratando dos profetas, se tratando também da lei, né, a Torá. E nós vemos que o livro de Ruth, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, está dentro dessa terceira parte, digamos assim, da Ketuvim, dos escritos. Era uma composição de basicamente 11 livros, e ainda que dentro desses 11 livros tinha uma outra subdivisão. Tinha a parte que se chamava de Megilot, que era uma composição dos 5 livros menores que eram lidos tradicionalmente de uma forma litúrgica nas atividades festivas judaicas, né? Anualmente isso era feito, e principalmente na festa da colheita, que era a festa do Pentecostes, era lido o livro de Ruth. Isso tinha um propósito, era narrar os fatos ocorridos naquele período da colheita, a fim de que mantesse, digamos, ou mantivesse a memória do povo ativa quanto à importância daquilo que era realizado dentro da liturgia judaica. E nós sabemos que, mesmo nesse contexto, isso, sendo narrativas e etc., apresentava, sim, lições de aprendizado extraordinário. Nós vemos que os 5 livros que pertenciam a esta subparte dos agiógrafos, do Ketuvim, que são os escritos, era o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esté, conforme está no subtópico 1 do primeiro tópico da nossa lição de número 2. Muito bem. Agora, evangelista Wallace França, já na Bíblia cristã, o livro de Ruth, ele aparece numa seção tanto quanto distinta, né, da Bíblia hebraica. A configuração, a organização da Bíblia cristã, ela é um pouquinho diferente. Fale para a nossa audiência como que está organizada este livro na nossa Bíblia. Perfeito, pastor Epaminondas. Como o senhor bem trouxe agora há pouco, o pastor Elias também trouxe,
nós temos algumas diferenciações de níveis organizacionais dentro das Bíblias, apesar de nós tratarmos dos mesmos livros e mesmos conteúdos. Na Bíblia cristã, nós adotamos, em se tratando desses livros que nós estamos estudando, um método histórico-gramatical. Então, você organiza eles de forma temporária, de forma temporal, ao longo do tempo. Mas nós trouxemos aí na sua tela, gostaria que o Albert Júnior projetasse na tela, como nós estamos organizados a nossa Bíblia cristã, a nossa Bíblia Sagrada. E aí nós podemos acompanhar na tela, pastor Epaminondas, como se a nossa Bíblia Sagrada ela estivesse disposta numa grande prateleira, numa grande estante. E aí nós vemos tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento. Ou seja, naquelas duas prateleiras de cima ali, nós vemos a presença o quê? Do nosso Antigo Testamento aí circulado em amarelo. Então, esse é o Antigo Testamento que nós temos na Bíblia, se nós formos organizar ele, os seus livros, em uma estante. E como é que nós estamos organizados aí no Antigo Testamento? Nós estamos organizados aí no Pentateuco, os primeiros 5 livros aí escritos por Moisés. Depois nós temos os livros históricos. Depois nós organizamos como os livros poéticos. Depois os profetas maiores e os 12 profetas menores. Essa é a estrutura nessas duas primeiras prateleiras do Antigo Testamento. E o livro de Ruth, onde é que o livro de Ruth está situado nessa circunstância? Nós temos aí como o terceiro livro da prateleira aí dos livros históricos, um livro muito importante que, apesar da sua historicidade, traz um contexto, como o pastor Elias Gomes trouxe na última lição, traz um contexto soteriológico, traz um contexto de redenção, um contexto de remissão, um contexto de renovação. E esse livro que está postado na prateleira, o terceiro aí dos livros históricos, o 8º na lista da nossa organização, da nossa Bíblia cristã, assim estão dispostos, pastor Epaminondas. Lá embaixo, nas últimas duas prateleiras, nós temos o nosso Novo Testamento, partindo ali de Mateus até Apocalipse, a profecia. Então, essa basicamente é a estrutura organizacional e das divisões feitas na Bíblia cristã. O professor de escola dominical, ele deve entender a razão por que, por exemplo, esses livros estão dispostos assim, né? Alguém pode perguntar por que esses livros estão organizados assim? Por que essa sequência? Veja que entender o gênero literário é muito importante, né? Nós temos os livros históricos, eles estão assim agrupados em razão do estilo literário, né? Do gênero daquela escrita, né? O gênero ali é narração, é história. Né? Nós temos os livros poéticos, que são livros sapienciais, são poesias, enfim. Nós temos o Pentateuco, a lei e os profetas. Este é o gênero literário dos profetas. Entender o gênero literário nos faz compreender por que cada livro está disposto na nossa Bíblia, onde exatamente eles estão. E aí, pastor Elias Gomes, vamos partir agora para a autoria e data do livro de Ruth. Tem aí uma discussão sobre a autoria, né, do livro de Ruth, e nós gostaríamos que o senhor comentasse sobre este terceiro ponto da lição. Ok, pastor Epaminondas. Nós vimos que existe uma diversidade de ideias entre os eruditos, entre os teólogos que estudam principalmente nessa parte, evidenciando a autoria, data para atribuir aos livros, mas nós vemos que não se sabe ao certo quem é o autor ou autora do livro de Ruth. Todavia, pela característica da escritura, por uma análise, né, do padrão escriturístico do livro de Ruth, o teor propriamente dito, a evidência de determinadas personagens que foram pertinentes ou pertenceram ao período monárquico, se atribui, né, inclusive a partir de uma obra judaica que serve até como regulamento. A Talmud, ela considerava e atribuía a autoria do livro de Ruth a Samuel, uma vez que se faz muita evidência a essas figuras que estão diretamente associadas ao período monárquico, né? Como Jessé, Davi e etc. Então, nós vemos no próprio livro de Ruth, capítulo de número 4, verso 17, diz assim:
quando viram a bisavó, no caso de Davi, né, com o menino nos braços, e aí disseram, Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele, no verso 16. No 17 diz assim, as vizinhas lhe deram nome, dizendo, nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio para ser o pai de Jessé, pai de Davi. Então está se falando de personagens aqui que pertenceram, claro, logicamente e confirmadamente ao período monárquico, o período dos reis, que iniciou-se basicamente com a morte no final do período pré-monárquico, né, que nós vimos aí, e basicamente ali no ano 1050, porque nós vemos que o primeiro rei, né, que inicia o período monárquico é o próprio Saul, lá à altura do ano 1050 a 1010, basicamente é o período de reinado do rei Saul, primeiro rei do reino então unido, o reino de Israel. E o rei Davi é o rei seguinte, que reina basicamente entre 1010 a 970, né, antes de Cristo. Então, alguns acreditam que o livro de Ruth foi escrito nesse período do reinado de Saul, outros afirmam categoricamente que foi no período do reinado de Davi. Seja um, seja outro, nós sabemos que está mais provável para ter sido escrito, claro, no período monárquico do que do período pré-monárquico, que foi o período que nós até evidenciamos, que o período do juízo se trata lá de 1375, a época que ocorreu a morte de Josué, o grande patriarca, até o período ali de 1050, que é onde começa a ascensão de Saul. Muito bem. Nós, então, podemos resumir este primeiro tópico da lição da seguinte forma. Ruth está categorizado como um livro histórico por causa do seu evidente gênero narrativo. No próximo bloco do programa, nós iremos falar sobre o contexto histórico deste livro, onde estava inserido os acontecimentos narrados nesta obra maravilhosa de Ruth. Vamos saber disso no próximo bloco, portanto, não saia daí, voltaremos daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a segunda lição deste novo trimestre, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Neste trimestre estudaremos, já estamos estudando, aliás, o livro de Ruth e também o livro de Esther. Lições extraordinárias, poderosas para as nossas vidas, serão apresentadas nessas lições. Hoje nós estamos fazendo uma introdução ao livro de Ruth, já apresentamos aqui a organização do livro de Ruth, tanto na Bíblia hebraica quanto na Bíblia cristã, a autoria e data desta obra, e agora nós iremos estudar o contexto histórico. Em que contexto histórico estão inseridos os acontecimentos narrados no livro de Ruth? Vamos ver isto a partir de agora. E nós temos também 3 subtópicos. No primeiro, nós iremos verificar que o contexto histórico é no tempo dos juízes. Depois nós iremos verificar que o contexto histórico era de um contexto secularista, né? Um secularismo, um hedonismo e idolatria estavam perdurando naqueles dias. E, por fim, contexto de opressão, clamor e livramento. E aqui eu quero chamar os comentários do evangelista Wallach França. Evangelista Wallach França, nós temos o livro de Ruth, nos parece que um grande parêntese é aberto, né, dentro do período dos juízes, para narrar essa história linda, maravilhosa, de amor, de amizade, de redenção, que é a história de Ruth. Assim como também vamos ver
o livro de Esther nos parece ser um parêntese lá no livro de Esdras, no capítulo de número 4. Mas aqui no livro de Ruth, fale sobre o contexto histórico ali dos juízes para nós. Perfeito, pastor Epaminondas. O pastor Elias Gomes, ele trouxe na lição passada um comentário bastante interessante e uma verdadeira viagem pela história. Nós verificamos que o livro dos juízes, o livro de Juízes, ele está inserido num contexto de um governo teocrático, ou seja, não havia um rei humano dominando aquela nação. Então, quando nós falamos em juízes, não é porque existia o que nós dizemos um juiz togado, um magistrado separado para julgar determinadas causas do povo. Aqueles juízes ali, geralmente, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, eles eram líderes militares, em que julgavam os fatos nas praças, julgavam os fatos em determinados lugares. Mas, de fato, foi um tempo, pastor Epaminondas, que esse povo que habitou em Israel durante aquele tempo, ele se esqueceu e se afastou dos ensinamentos de Moisés e dos ensinamentos de Josué. Alguns anos se passaram e a nação de Israel ela se distancia, como nós veremos no próximo subtópico. E esse distanciamento, pastor Epaminondas, ele causa o que nós vemos durante várias vezes no livro dos Juízes, algumas repetidas frases e repetidas vezes, como está em Juízes no capítulo 17, no versículo 6, que diz que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo, cada um achava o que lhe era conveniente. E aqui, pastor Epaminondas, a gente já traz uma grande aplicação prática, é que os ensinamentos da Bíblia Sagrada, elas não devem ser interpretadas da forma como eu quero, da forma como me interessa, mas nós temos que trazer à luz de uma grande interpretação hermenêutica o sentido que o autor do livro quis dar no momento da sua escritura. Mas, de fato, o tempo dos juízes é um tempo que nós estamos aí inseridos aproximadamente, como o pastor Elias Gomes trouxe agora há pouco, no ano de 1100 a.C., não é uma datação correta, mas é uma datação que nós percebemos que imperava um afastamento da lei de Deus, um afastamento da lei do Senhor, onde imperava o quê? Uma apostasia, uma infidelidade e uma anarquia. E nesse contexto, o livro de Ruth, ele vem trazer um parêntese, como o senhor mesmo trouxe agora há pouco. Nós vimos, pastor Epaminondas, quando nós encerramos o livro dos Juízes, aqui no capítulo 21, a partir do capítulo 17 até o 21, nós vemos um assunto que nós denominamos, à luz da teologia, da trilogia de Belém, ou da trilogia belemita, onde nós vemos alguns fatos, nós convidamos aí os nossos telespectadores a dar uma estudada do capítulo 17 até o 21. E nós veremos algumas histórias, alguns fatos. Nós vemos aqui, à luz da Bíblia Sagrada, um acontecimento, uma história de Mica e do levita. E nós vemos também o levita e a concubina, e agora abrindo um parêntese com o livro de Ruth. Nós vimos essa história de Mica e levita, onde nós percebemos um verdadeiro afastamento das leis do Senhor, uma eleição de sacerdotes que não são separados para fazer o serviço levítico. Nós vemos de levita e concubina um verdadeiro afastamento das leis de Deus, especificamente em relação à tribo de Benjamim, a tribo benjamita, que se entrega ao hedonismo, e o pastor Elias Gomes explicará logo depois. E aqui o livro de Ruth ele chega como um grande afago, como um grande parêntese, como uma grande redenção. Você vem de uma literatura, de uma escritura pesada, você vem de textos altamente poderosos, mas altamente exortativos, que nos choca pela violência que nós vemos no final aí do livro dos Juízes. Mas aqui em Ruth nós percebemos um resgate da literatura. Quando nós lemos o livro de Ruth, nós nos sentimos mais leves pelo contexto, claro, narrativo, mas também da redenção implementada aqui nesse livro. E pastor Epaminondas, o autor de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 32, de forma resumida, ele diz assim, olha, falar-me-ia o tempo, contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté, reticências e de Samuel.
O autor de Hebreus, ele diz que esses homens, eles praticaram a justiça. Mas claro que o autor não quer dizer que eles sempre praticaram a justiça. Nós percebemos aqui que Sansão realmente ele teve um desvio. Mas não quer dizer que eles não foram ímpios ou injustos. Isso quer dizer que eles não foram o tempo todo justos, mas que eles realmente foram grandes exemplos de pessoas que viveram no período dos juízes, contrapondo-se à grande maioria daquele período. Muito bem, um período então marcado pela anarquia, não é? Pela anarquia. Onde não havia uma liderança. E aí, pastor Elias, essa ausência de uma liderança espiritual, né, madura e também temente a Deus, piedosa, trouxe, pastor Elias, prejuízos incalculáveis para o povo de Israel, que depois de Josué não houve um líder, né, que pudesse então governar a nação, até porque o Alec muito bem pontuou, foi um período ali marcado pela teocracia. Fale sobre o secularismo, o hedonismo e a idolatria que dominava aquele período. Muito bem, pastor Epaminondas, nós vemos aqui, entre tantas, né, que é possível enxergar também, entre outros, o sincretismo religioso, entre paganismo, mas o escritor ele evidenciou aqui pelo menos 3 características de um período que a gente chama assim, até de um período sombrio, que por vezes eles estavam em cima, mas numa grande parte das vezes eles eram escravos. E vai já ser tratado sobre esse ciclo pecaminoso que caracterizou, e é uma característica básica desse período chamado, período mais de 3 séculos, né? Um período chamado de teocrático. O certo é que o senhor já falou que depois de Josué não se levantou mais uma liderança tão forte, moral, ética e espiritualmente, para o qual o povo pudesse estar olhando e observando o caminho pelo qual deveriam andar. Nós vemos que o secularismo aqui tinha a ideia e a intenção sincera de afastar o povo do caminho religioso, de afastar o povo das suas atividades litúrgicas e migrar, claro, para uma espécie de materialismo, fomentar cada vez mais uma ideia carnal na vida do povo, de modo que a ideia do secularismo é pregar uma filosofia que o destino final das pessoas independe na sua totalidade de religião e, de alguma forma, queria afastar o homem de Deus por meio do afastamento da religião. Nós vemos que um outro fator evidente, pastor Epaminondas, foi o hedonismo. Nós vemos que o hedonismo é uma filosofia segundo a qual o que importa é o prazer, o que importa é o resultado de satisfação própria, pessoal, é aquela ideia de olhar somente para os seus interesses. E essa ideia filosófica do hedonismo, ela usa Deus como um meio pelo qual se pode alcançar prazer. Uma vez que se tem prazer, não importa como, não importa o resultado ou o meio pelo qual, aliás, as pessoas chegam nesse resultado de prazer, de satisfação final. E nós vemos, portanto, que isso é absolutamente contrário àquilo que a palavra do Senhor prega, vaticina para todos nós. Um outro fator talvez um dos fatores mais detestáveis aos olhos do Senhor, que é a idolatria. A idolatria é a relação de um ídolo com o idólatra. A idolatria é uma relação do ídolo, ou do idólatra, aliás, com o ídolo. E o que é um ídolo? É quando o idólatra pega uma figura qualquer que seja abstrata, seja palpável, concreta, e coloca no lugar de Deus. Por mais que isso não se seja possível realmente fazer, mas no coração da pessoa, ela faz uma substituição do lugar da primazia, que é para ser de Deus, ela atribui, ela adota outras coisas para, digamos que, assumir este lugar. Os filhos de Israel,
quando estavam ali no período dos juízes, entre os cananeus, eles adotaram, eles caíram nesses males, eles adotaram as práticas religiosas e absurdamente danosas à sua relação com o próprio Deus, ao ponto de praticarem liturgicamente adoração a Deus, o Astarote, a Baal, ao Deus da sexualidade, ao Deus da chuva, enfim, nós vemos o quão terrível era e o quão sombrio era a situação moral e espiritual do povo na época dos juízes. Pastor Epaminondas, no livro de Juízes, no capítulo de número 3 mesmo, no verso de número 5, diz assim o texto: assim os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Olha só, eles trocaram Yahvé, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Jeová Rafá, o Jeová verdadeiro, eles trocaram pelos deuses falsos, digamos assim, pelos deuses que eram cultuados na época. E nós sabemos que isso foi uma afronta, isso acendeu a ira do Senhor, razão pela qual o próprio Deus permitia, evangelista Wallace, que nações, mesmo sendo pagãs, mesmo estando distante de Deus e sendo adversária do povo de Deus, permitia com que eles oprimissem e vinham e saqueavam toda a riqueza, todo o plantio, os cereais, a abundância, tudo enquanto eles tinham, e eles viviam na condição de escravo por um determinado tempo, tudo resultado dessa ignorância ou da inobservância dos princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Muito bem. Evangelista Wallace França, esse período dos juízes, conforme já foi dito, um período de cerca de 330 a 350 anos, foi um período cíclico mesmo, né? Nós temos opressão, clamor e livramento. Os midianitas, pastor Elias, ia lá, oprimiam os filhos de Israel por um bom tempo. Depois de muito sofrimento, eles se voltavam a Deus, se arrependiam, clamavam, e Deus enviava um juiz libertador. Nós temos aí cerca de 12 a 14 juízes, né? Essa relação ela diverge de acordo com o comentarista. E aí nós temos povos como os midianitas, os filisteus, os amonitas, que oprimiram em muito durante 330 a 350 anos, e essa era a ordem dos acontecimentos. Fale para nós aí, evangelista Wallace, como que era essa relação, opressão, clamor e livramento? Perfeito, pastor Epaminondas. Nós estamos falando de um ciclo quase que vicioso. A nação de Israel, pelo seu desvio moral, pelo seu desvio ético, pelo seu afastamento das leis do Senhor, ele entrou nesse vício. Ora, eu me rendo aos pés do Senhor, ora, eu me desvio, ora, vem o juízo, ora, levanta-se outro líder militar, alguns justos, e eles entraram nesse ciclo vicioso. É o que nós vemos no livro dos Juízes. Mas esse problema, pastor Epaminondas e pastor Elias, eles foram tão graves que eles atingiram tão tamanho que nós vimos aí o conflito entre os midianitas, os amonitas e os próprios moabitas, que são de onde Ruth é descendente. Nós vimos aquele território ali que cercava Israel, e isso surge a priori porque o próprio Israel, o próprio povo de Israel não ocupou toda a terra prometida como o Senhor havia assim determinado. E esses povos remanescentes, eles passam a tramar, e eles passam a lutar contra o povo de Deus. Mas o povo de Deus, ele se afasta e vem o juízo do Senhor em seus desfavores. É importante, pastor Epaminondas, nós observarmos que durante esse processo chega-se um momento tão trágico na história do povo de Israel, que o povo de Israel passa a se conflitar entre si próprio. Tribos de Dan contra a tribo de Benjamim, Benjamim contra outra tribo. Então, nós percebemos ali, em determinadas situações, como nós olhamos aqui no capítulo 20, que povos de Israel pereciam em 26 mil de uma vez só, 18 mil de outra vez, 22 mil pessoas mortas. E isso nós estamos tratando do povo de Israel.
Esses números, essas siglas de 26 mil mortos num dia, 18 mil mortos no outro dia, de 22 mil mortos no outro dia, isso reflete o caráter de Deus, um caráter punitivo, mas também nos revela um caráter de Deus cuidando do seu povo, cuidando daqueles remanescentes, cuidando daqueles que realmente não se desviavam. E é importante nós observarmos, pastor Elias, pastor Epaminondas, se nós voltarmos um pouquinho, 300 anos na história, se nós rebobinarmos essa fita, nós perceberemos que Moisés, ele dá uma ordem, isso está em Deuteronômio no capítulo 11, a partir do versículo 29, ele diz, olha, quando, inspirado por Deus, quando a Israel entrar na Terra Prometida, eles deveriam ir para onde? Para o Monte Ebal e para o Monte Gerizim, os levitas ficariam no meio daquele vale, e eles pronunciariam as frases de forma responsorial, as tribos divididas, metade em cima do Monte Ebal, da Monte da Maldição, e outra da Monte da Bênção, em Gerizim. E ali eles tinham que proclamar a lei. E isso, pastor Epaminondas e pastor Elias Gomes, eles se consumem em Josué 8:30, no capítulo 8, no versículo 30. Josué cumpriu tudo aquilo que foi determinado pela lei mosaica. E aquelas pessoas, elas pronunciaram aquelas palavras, mas 300 anos se passaram. Em 300 anos, aquelas famílias que estavam responsabilizadas em passar a lei de forma oral, acabaram se esquecendo e acabaram perecendo. Esses que se desviaram, sobre eles veio o juízo. Eles esqueceram a prática do jejum, eles esqueceram a prática da oração e, portanto, sobre eles veio o juízo do Senhor. Portanto, pastor Epaminondas e pastor Elias Gomes, nós cremos que nesse ciclo vicioso, onde os povos de Israel passaram nessas escrituras sagradas, aí vem o livro de Ruth, como dissemos no tópico anterior, para trazer um bálsamo, para trazer um renovo, para trazer uma forma totalmente despretensiosa daquilo que havia no livro do Juízo. Portanto, nós cremos que foi um período trágico, no período teocrático, mas que, sem sombra de dúvidas, dentro desse período trágico, tiveram pessoas justas, pessoas bondosas, que realmente elas foram alcançadas pela misericórdia do Senhor. Muito bem. Como aplicação, pastor Elias, evangelista Wallace França, nós poderíamos, então, aqui pensar que esta síndrome do período dos juízes, ela pega muita gente ainda hoje, né? Pessoas que buscam a Deus somente quando estão sendo ali pressionadas pelo inimigo, oprimidas, somente nas necessidades. Quando passando por necessidades, por aflições, por aperto, buscam ao Senhor. Mas veja como que Deus, Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus longânimo, é um Deus misericordioso. Mesmo assim, o povo de Israel, com esta síndrome terrível, Deus se voltava para eles quando eles, então, de coração, clamavam ao Senhor. Você deve buscar a Deus em toda e qualquer circunstância da sua vida. Nós também devemos assim fazer e jamais tomarmos como exemplo esse ciclo vicioso, conforme foi colocado muito bem aqui pelos nossos comentaristas. Diante disso, nós podemos resumir este tópico afirmando que os fatos narrados em Ruth têm como contexto maior os dias dos juízes, caracterizados pela frase: cada um fazia o que bem queria. Diferentemente de nós, nós andamos segundo a vontade do Senhor, segundo os conselhos do nosso Deus, andamos segundo os caminhos do Senhor e a sua vontade. Permaneça conosco, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta para o terceiro e último bloco do programa. Não saia daí, voltaremos já já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a segunda lição com o tema O Livro de Ruth. Você que está chegando agora, muito obrigado por sua companhia, por sua audiência aqui na TV Kairos, canal 7.1,
Você que também está pela internet, muito obrigado. Em qualquer parte da terra, em qualquer parte do mundo que você estiver nos acompanhando, obrigado por sua audiência. Vamos para o mapa mental deste terceiro tópico da lição com o tema o propósito e mensagem do livro de Ruth. O primeiro ponto nós iremos falar sobre o cetro de Judá. O pastor Elias vai comentar sobre este ponto. Depois, o evangelista Wallace França vai tratar sobre amor e redenção. E, por fim, falaremos sobre fidelidade e altruísmo. Pastor Elias Gomes, o propósito da mensagem de Ruth, nós agora vamos falar assim um ponto mais objetivo, né, do livro. Nós até agora trouxemos uma visão panorâmica, né, contexto histórico, organização dos livros, e agora a gente passa para o propósito da mensagem, né, o propósito deste livro. E aqui nós temos o cetro de Judá. O que o pastor, o nosso comentarista, quer com esta expressão, o cetro de Judá, pastor Elias? Muito bem, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, todos os nossos irmãos que estão nos vendo aí, nós já falamos que o livro de Ruth, ele tem uma expressividade muito acentuada quanto ao aspecto soteriológico, a falar sobre o plano da redenção, tanto que uma das principais figuras desse contexto que é narrado no livro de Ruth, livro que parece algo muito atípico, né, com a realidade. O evangelista Wallace, que no final do bloco passado, no final da sua fala, até disse que no fim dessas situações, quando você estuda os dramas, as situações terríveis no livro de Juízes, mas aí vem uma narrativa do mesmo período que, apesar de iniciar tão, digamos que dramaticamente, depois as coisas melhoram e melhoram significativamente. Então, parece uma realidade muito bem diferente do geral que ocorreu no período do Juízes. E nós sabemos que aqui Deus tinha propósito, e propósitos bem definidos. Um dos propósitos mais que definidos era apresentar aquele que seria o Messias, ou alguém que seria da linhagem de onde viria o Messias, o Redentor, o Salvador, o leão da tribo de Judá, que nós conheceríamos, uma vez que agora ele viria da tribo, claro, de Judá. E nós vemos, pastor Epaminondas, que Boaz é apontado como o Redentor, aquele que restaura, aquele que reabilita, aquele que resgata, né? E nós vemos que quando Boaz casa-se com Ruth, né, apesar de ser moabita, mas ele que tinha todos os requisitos necessários para fazer o devido resgate da descendência ali, ou da continuidade da família de Elimeleque. Então, nesta união, nesta junção matrimonial, sobre a qual nós falamos no programa passado, vem agora o nascimento, vem a maternidade. E quem é que nasce? Nasce alguém que sucessivamente faria parte, claro, da linhagem messiânica, ou seja, era apresentar alguém que seria pai de Jessé, e Jessé que seria pai de Davi, e Davi, esse que estava apontando para o Messias, apontando para aquele quem o cego chamou de filho de Davi. Então nós vemos aqui um plano glorioso, e esse cetro de Judá, pastor Epaminondas, o cetro de Judá, claro, seria, o cetro é uma linguagem figurada aqui, de um instrumento que apresenta o poderio, a soberania, o governo, a autoridade que estaria sendo proveniente da tribo de Judá. E nós vemos que na época em que foi relatado o livro, né, nós vemos que foi escrito no início do período messiânico, nós vemos que quem estava em evidência era Saul, e Saul era um benjamita. Como já foi falado aqui, todavia o Senhor estava provendo o Messias, era da tribo de Judá. No versículo de número 10 do capítulo 49 do livro do Gênesis, pastor Epaminondas,
Diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Nós estudamos pelo livro do Gênesis e pelas outras narrativas que vários episódios contrários aconteceram, a fim de que não resultasse numa providência de Deus lá da tribo de Judá. Mas nós sabemos que Deus, ele trabalha em linhas acima da capacidade humana, acima da compreensão do homem, e justamente era da tribo de Judá que sairia o homem que nós chamaríamos futuramente de o Messias. Muito bem, maravilha. Agora, evangelista Wallace França, Amor e Redenção. Este livro, o livro de Ruth, é uma narrativa que nós poderíamos muito bem classificá-lo também como um livro poético, né? Dado o seu também estilo ali de escrita. E nós temos uma história muito linda, romântica, de amor, mas também de redenção. E redenção aqui nos é apresentado uma redenção literal, né? A partir da lei do levirato, e também uma redenção tipológica que o autor, o pastor Silas Queiroz, apresenta a nós aqui. Fale sobre esse segundo subtópico. Perfeito, pastor Epaminondas. Nós estamos debatendo desde o bloco da lição passada, na verdade, a respeito de que quando você dá um título a um livro da Bíblia como um livro histórico, nós não estamos dizendo que esse livro é só historicista. Todos os livros da Bíblia, eles são inspirados. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando nós estudamos o livro de Ruth, apesar desse seu estilo literário, ele é um livro tipológico, ou seja, ele é um livro profético, ele aponta para o futuro. Dentro desse livro, nós extraímos, pastor Epaminondas, um apontamento para o futuro, que nós veremos que isso vai desaguar na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, vai tratar sobre a separação dos gentios e dos judeus, vai tratar sobre Boaz, que nós veremos ao longo do contexto das lições, que Boaz, dentro da tipologia bíblica, ele é um tipo de Cristo, ele é um tipo de remidor. Nós não estamos dizendo que Boaz era Cristo, não é isso. Aponta para Cristo, assim como toda a escritura do Antigo Testamento aponta para o Novo. Mas é interessante, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, nós observarmos nessa mensagem de amor. E nessa mensagem de amor, nós gostaríamos já de preparar os seus corações, para vocês que são amantes de Escola Bíblica Dominical, para a nossa próxima lição, que nós trabalharemos de forma mais objetiva e específica sobre a lição. Eu gostaria de trazer o que está escrito em Ruth, no capítulo 1, a partir do versículo 16, que seria o versículo paradigma, o contexto paradigmático de todo o trimestre, quando nós nos tratarmos sobre o livro de Ruth. Diz assim: porém Ruth respondeu, isso respondendo para a sua sogra, Noemi: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Nós estamos dentro de um contexto paradigmático do grande amor que trata esse livro e da grande redenção. Pastor Epaminondas, nós estamos tratando de uma família belemita, de uma família da tribo de Judá, que acaba adotando uma estrangeira, uma moabita. E como nós falamos sobre um contexto tipológico, se nós observarmos, pastor Epaminondas, essa história ela se repete no Novo Testamento, em Marcos, no capítulo 7, com a história da mulher sirofenícia, com o próprio Senhor Jesus saindo do território de Israel e vai lá resgatar a família daquela mulher onde sua filha estava ali dominada por demônios. E naquele contexto você conhece muito bem a história em que ela encerra a frase dizendo que os cachorrinhos comem debaixo da mesa das migalhas dos filhos. E esse contexto historicista,
histórico, ele demonstra o quê? Que da mesma forma como aconteceu no Antigo Testamento, Deus já tinha um plano para a nação gentia, ou gentílica, assim como se repete também aqui em Marcos, no capítulo 7, onde o próprio Senhor Jesus promove. E aí o autor traz para a gente, pastor Epaminondas, à luz de interpretação, de reflexão, um texto que está em Efésios, no capítulo 2, no versículo 12, que diz assim, que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às linhas da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso aqui no período neotestamentário. Se nós observarmos aqui dentro da tipologia bíblica, a personagem que nós temos aqui, Ruth, ela poderia estar nessa situação, né, pastora Epaminondas? Fora do contexto da bênção, fora do povo de Israel. Mas aqui nós vemos uma providência de Deus, nós vemos aqui uma redenção, onde aquela mulher representa, pastora Epaminondas, nesse contexto tipológico. Ruth está representando os gentios aqui do período neotestamentário, portanto, mostrando para a gente que o sacrifício de Cristo, naquela época, ele já foi alcançado, porque nós sabemos muito bem que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele tem um apontamento futuro, mas também uma afetação pretérita. Então, nós tiramos daqui uma grande lição, sobre uma grande ótica de uma narrativa de grande amor e de redenção, não só de uma pessoa, mas também de todo um povo. Benção. Agora, pastor Elias, outra grande mensagem que o livro nos transmite, e propósito também, é a mensagem de fidelidade e altruísmo, não é? Num contexto, pastor Elias, em que a gente vê o contexto dos juízes ali de cerca de 330 anos, 350 anos, onde aquilo que o senhor falou, né? Aquela gangorra espiritual, os altos e baixos do povo de Israel, uma hora crentes, outra hora descrentes, uma hora adorando a Deus, outra hora adorando Baal. Mas vejam, em meio a tantas trevas, a tanta apostasia, não é, pastor Elias? A tanto sincretismo, secularismo, nós encontramos fidelidade a Deus e altruísmo em um contexto tenebroso do período dos juízes. Exatamente, pastor Epaminondas. Inclusive, o que a gente identifica como um padrão de realidade, nesse período do juízo, é o que está escrito lá em Juízes, capítulo 17, verso 6, e também no último versículo, né, evangelista Wallace, capítulo 21, versículo de número 25, que cada um fazia conforme os seus próprios olhos, conforme a sua própria vontade, seu próprio entendimento. Já foi falado aqui, portanto, que a Ruth e também Noemi procederam diferente, porque quando você olha para o livro dos Juízes e para os episódios, parece que está tudo perdido, parece que não tem jeito, parece que vai, vem, sobe, desce e fica nesse ciclo. Todavia, tinha um remanescente fiel, tinha um povo ali, tinha ainda, digamos que um lampejo de fidelidade a Deus, e essa fidelidade, esse remanescente altruísta, foi marcado pelas decisões e pelo comportamento da própria Ruth e também de Noemi. Nós vemos que esse remanescente fiel, é visível perceber isso a partir das atitudes da própria Ruth, apesar de ser moabita, apesar de ser, digamos que de ter crescido no meio de um povo pagão, um povo que servia a outros deuses, mas não se deixou ser levada. Isso é tão visível, a entrega dela, a fidelidade dela ao Senhor, que ela mesma se posiciona definitivamente, dizer, o teu Deus é o meu Deus, o teu Deus é o meu Deus. Em outras palavras, ela estava dizendo, eu não quero mais saber de Astarote, eu não quero mais saber de Baal, eu não quero mais saber daquela velha vida, não. Agora eu vou servir o teu Deus, o Deus de Israel, o Deus que tu serves. Ele agora será o meu Deus. Não foi uma mudança apenas geográfica, não é, pastor? Com certeza, uma mudança comportamental significativa. E o altruísmo, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, aquela entrega, a ausência de egoísmo,
era muito visível e muito notória na relação tanto de Ruth com Noemi, quanto de Noemi com Ruth. Nós vemos que elas não procediam egoístamente, não. Elas tinham uma relação mútua entre si, elas atentavam para os interesses dos outros, não propriamente para o seu. Isso é cristianismo na prática, não atentar para o que é propriamente seu, mas para o que é dos outros. Inclusive, Filipenses capítulo 2, pastor Epaminondas, verso de número 4, diz assim: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 24, o apóstolo Paulo vem falar assim: ninguém busque o próprio proveito, antes cada um busque o proveito de outrem. Então isso é uma máxima do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo, ela consiste nesse exercício do amor para com o outro, em primeira instância, e depois até para nós. Hoje, o que se está em voga é amor próprio, é olhar para si somente. O egoísmo, o tirar vantagem, né? O eu toma conta. O egocentrismo, exatamente. Nós devemos tomar muito cuidado com essas ideias que às vezes permeiam no meio social, e às vezes os próprios cristãos estão sendo levados por uma ideia que está disseminada, mas totalmente contrária à palavra do Senhor. Muito bem, que bênção, que maravilha. Pegando aí um gancho na fala última do pastor Elias Gomes, nós queremos lhe convidar para o próximo programa Escola Bíblica Dominical. Uma lição maravilhosa. A lição de número 3, o assunto é Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Falando um pouco mais dessa reciprocidade, né? Desse amor mútuo, dessa amizade verdadeira, fidedigna, destas duas piedosas mulheres da Escritura Sagrada. Nós vamos concluir este terceiro tópico da lição, resumindo da seguinte maneira: o cetro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam ao longo do livro de Ruth. Nós queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua audiência. Estamos concluindo mais um programa Escola Bíblica Dominical, claro, feito aqui pelos nossos comentaristas, pela produção e com, evidentemente, a sua audiência. Muito obrigado por sua companhia aqui conosco, especialmente você que é professora, professor de escola dominical, coordenador, coordenadora. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham. Obrigado à produção, na pessoa do Albert Júnior, aos nossos comentaristas, pastor Elias Gomes, evangelista Wallace França, que estão sempre aí dedicando-se, né, um tempo das suas vidas para contribuir, colaborar com o conhecimento, a propagação do ensino da palavra do Senhor. E também o nosso querido pastor Salles, que é a pessoa que sempre está nos incentivando, é o nosso pastor presidente, está sempre, né, evangelista Wallace, nos dando total apoio e força para a gente continuar fazendo esta programação, sempre com muito amor e carinho, para que você possa continuar crescendo em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Nós vamos, portanto, encerrar esta programação orando, pedindo ao pastor Elias Gomes que dessa vez nos despeça em oração. Poderoso Deus, amado Pai, te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, o teu amor, Senhor, por este momento oportuno, Senhor, que tu tem nos concedido. Nós te apresentamos cada família, cada um dos lares que estão sendo contemplados por esta programação, que todos sejam alcançados pela tua poderosa, pela inerrante, pela infalível palavra do Senhor. Deus, nós te apresentamos pastor Epaminondas, toda a sua família, evangelista Wallace, Senhor, abençoa também sua família. Deus, nós te apresentamos nosso pastor presidente, que a tua boa mão esteja sobre a vida dele, Senhor, e sobre todos nós. Nós te suplicamos, Senhor, e nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém.